Olá, seja bem-vindo ao Verbo Literário, Clube do Livro da Rede Verbo TV. Hoje você vai estar assistindo um podcast. Eu tenho certeza que você vai aprender, né, algumas técnicas sobre como ler mais, como ler melhor, algumas técnicas mesmo de retenção de conteúdo. Esse tema foi proposto, né, na live anterior e a gente está aqui hoje para conversar especificamente, exclusivamente sobre isso. Então, quero lhe dar as boas-vindas, quero estimular você também a estar compartilhando essa live com outras pessoas. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai agregar não somente você que é cristão, né, e consome muito material desse tipo, mas todo aquele que precisa ler mais, que precisa também estudar, precisa reter o conteúdo que está, né, tendo acesso. Então, fica com a gente nessa tarde e a gente vai desenrolando esse assunto. Então, queridos, boa tarde a vocês que estão nos escutando ao vivo, né? A Amanda já falou aqui, mas gostaria de reiterar a importância, né, de você compartilhar as suas experiências, né? Obviamente que o que a gente vai falar aqui não é todas as dicas, toda a verdade sobre aprendizado, né? E sobre leitura, mas são práticas particulares, né? Muitas vezes que a gente desenvolve pelo hábito da leitura. Algumas coisas também a gente pesquisou na literatura e você também está, né, convidado e convocado. Eu vi que Amanda Souza já está aqui conosco, né? Boa tarde, Amanda Souza, Juliette Araújo. Vocês também compartilharem, né, técnicas, estratégias que ouviram, né, de pessoas, de professores, pedagogos, neurocientistas e acabaram aplicando, ou que vocês mesmos que desenvolveram. Às vezes a gente desenvolve coisas que já estão pré-estabelecidas, sistematizadas, e a gente acaba desenvolvendo intuitivamente e depois você observa, né, que já existe uma ciência, já existe uma literatura, né, trazendo aquilo sistematizado. Então é importante, né, ao longo aí da nossa conversa, que você também compartilhe, pode ser dúvidas, também alguma dúvida que você tenha, se couber dentro do que a gente estudou, que a gente está proposto aqui, se não, posteriormente a gente também pode estar fazendo uma parte 2, não sei, e trazendo também essas respostas. Exatamente. Então, eu pensei na gente começar com algumas dicas. A gente não combinou, porque quem sabe faz ao vivo. Mas compartilhar algumas dicas mesmo, não necessariamente técnicas, né? Mas coisas que a gente faz na nossa leitura que pode ajudar outras pessoas, né? Ou coisas de materiais mesmo que a gente teve acesso. E uma das principais coisas, se não a maior dica, né? Parece não estar relacionada a livros, mas é sobre autoconhecimento mesmo, porque enquanto eu escrevia as dicas, eu percebi que muito do que eu estava colocando era o que funcionava para mim. Né? Então, a questão de ambiente, de coisas que eu vou falar posteriormente. Mas eu acho que uma das principais coisas é você saber o que é que funciona para você. Porque cada pessoa, né, ela tem uma forma de se organizar, tem uma forma de aprender, tem uma forma de estudar. Eu lembro que quando eu estava na graduação, no início da graduação, eu não conseguia, por exemplo, estudar com outros elementos externos. Então, com músicas, com pessoas conversando, porque todo o meu ensino fundamental, ensino médio e fundamental, eu sempre me reservava muito para estudar. Eu sempre deixava todo mundo em casa dormir, deitar, e eu estudava mais pelas madrugadas mesmo. Também com a palavra, né? E aí, quando eu fui para a universidade, que eu precisava ocupar as madrugadas ou descansando mesmo, ou com outras atividades, né? Assim, com outros projetos, trabalhos, tudo. Então, eu tinha que me ambientar a estudar com pessoas se movimentando, até mesmo, né? Eu sou formada em comunicação e o ambiente da redação é um ambiente de muita comunicação, de muito fluxo de informações, de pessoas conversando, de informação chegando. Então, eu tive que me adequar a desenvolver um método dentro de mim para conseguir estudar com muitas pessoas, né, com muito barulho e tal, estímulos externos. E aí eu tive que mudar. Mas, retomando, né, esse ponto assim de autoconhecimento mesmo, começa se fazendo perguntas, né? Como que você assimila melhor o conteúdo? É estudando sozinho? É lendo com outra pessoa? Tem pessoas que gostam quando alguém lê
ler para ela, né? Ou então de escutar audiobook, por exemplo. Então, veja quais são as perguntas. E à medida que a gente vai compartilhando, né? Que a gente vai compartilhando as dicas, você pode ver se isso vai funcionar ou não para você. Né? E a partir disso ir introduzindo na sua rotina de leitura e de estudo. É bem interessante, né? Trazendo um pouco dentro disso que a Amanda falou, é que eu lembro, há alguns anos atrás, né? Se você minimamente procurou algum conteúdo de oratória, de aprendizado, né? Existiam categorias, inclusive, né? De algumas questões aí científicas, né? Que traziam que algumas pessoas, existiam grupos de pessoas específicos, né? Aqueles que tinham maior facilidade de absorver conteúdo, né? Visual, outras de forma oral, né? Outras ouvindo, né? Outras sinestésico de algum. Existia toda uma estruturação anteriormente, né? E meio que já ainda contemporâneo, de que existiam esses tipos de pessoas. E aí, recentemente, eu vi um neurocientista falando que esse estudo já caiu por terra, né? Já se questionou e viu, né, que não existia comprovação científica, não é que isso não exista, né, que você pode dizer, não, eu realmente, se eu visualizar, né, um material, ler, desenhar, algo do tipo, eu fixo mais o conteúdo. Mas a questão é que tentou-se aí, né, categorizar as pessoas, né, com um tipo de aprendizado mais fácil para elas e viu-se depois que não era tão, pelo menos como estudo científico, comprovação científica, não estava tão comprovado assim. E aí, às vezes, e eu amo a ciência, adoro nesses estudos e tudo, mas às vezes a gente confia, né, coloca toda a nossa confiança nesses tipos de estudos, né, desses tipos de categorização e olha pensa pouco sobre o nosso processo de aprendizado. Então, às vezes, aí você pode perguntar, eu não sei qual tipo de estratégia que é melhor para eu aprender. Simples isso. Se faça uma pergunta. Pense em algo que você aprendeu e que você sabe até hoje. Provavelmente, existiu algum mecanismo que lhe ajudou a absorver esse conteúdo, né? Um deles é a repetição, por exemplo, isso é muito bem claro. Uma coisa que eu sei até hoje, e os métodos de ensino convencional, eles vêm mudando, né? Existem várias críticas, e o objetivo não é trazer críticas a nenhum sistema educacional, mas antigamente, no meu tempo, né, nem sei se a Amanda pegou esse tempo, mas a gente era obrigada a decorar a tabuada. E não só decorar por decorar. Existia a necessidade e a obrigatoriedade de narrar a tabuada e responder aos testes da professora. E isso, né, essa técnica de repetição em outras áreas da minha vida, eu vejo que promoveu uma absorção de conteúdo. Então, isso é só um exemplo. De repente, você sabe hoje algo que você viu, né, por uma representação, sei lá, de uma peça, por um filme, né? O que é que você sabe hoje, né, muito bem solidificado, que você aprendeu alguns anos atrás. Então, tenta investigar mais ou menos como foi que você absorveu esse conteúdo, como foi que você estudou, como foi que você teve acesso a esse conteúdo, e aí você vai conseguindo mapear qual a forma que o seu cérebro, né, a sua mentalidade consegue absorver, né? Porque alguns, por exemplo, até hoje, eu ainda não gosto muito de audiobook, né? Não estou dizendo que é uma ferramenta ruim, mas para mim, eu não gosto muito, porque eu gosto de olhar para o papel. Para mim é importante ver o material. Tanto se alguma pessoa dizendo, deixa eu ler isso aqui para você, é como se nada daquilo entrasse na minha cabeça, porque eu tenho uma maior facilidade de entender e absorver as coisas se eu ler. Então, dificilmente eu gosto de aprender algo ouvindo. Então, eu uso muitas vezes a técnica do ouvir, né, seja a Bíblia, seja algum material, como reforço de aprendizado de conteúdo. Então, tipo assim, eu quero aprender. E a primeira vez que eu vou ter acesso a aquele conteúdo, geralmente eu não uso a técnica auditiva, né? Ali o recurso auditivo, porque costuma não trazer bons resultados para mim. Mas eu sei disso porque eu penso sobre o processo de aprendizado, eu busco, né? Eu
tento me mapear dentro desse processo. Então, é muito importante você, né, não só pegar as dicas e tentar aplicar, mas tentar se perceber dentro do processo de aprendizado. Exatamente. Então, acho que esse ponto de partida seria esse autoconhecimento de como você aprende, como você assimila o conteúdo, né? Se é de forma visual, se é lendo, se é assistindo alguma coisa, se é com material de reforço, se é explicando depois para alguém, né? Então, ao longo do programa, a gente vai saltando, né, algumas chaves, algumas dicas, e você vai fazendo um check, se para você funciona, né? Ou então, se você pode ser que a gente diga também algumas coisas que você ainda não conhece, e aí você anota para testar depois. Eu tive uma boa experiência com um método, né, de marcação de livros e tudo, e para mim funciona super hoje, assim, caiu como, né, uma luva mesmo. E por isso que eu sei que é bom a gente estar em contato com esse conteúdo, né, porque às vezes a gente encontra algo que era só o que faltava para, né, crescer mesmo nesse ritmo, nessa cadência de leitura. Então, eu separei também algumas dicas, acredito que Vanessa também. E a primeira delas pode parecer uma dica óbvia, mas eu coloquei algo relacionado ao ambiente externo, né? Quando a pessoa já tem esse ritmo de leitura, ela sempre tem um livro na bolsa, e essa já é, né, uma outra dica também, mas ela sempre tem um material, sempre tem uma coisa, mas para quem não tem esse ritmo de leitura, talvez seja necessário criar ali uma rotina de leitura, né, com um horário, nem que seja 5, 15, 10 minutos, e ter um ambiente também para leitura, né? Então, tem pessoas que gostam de ler deitado, ou gostam de ler na escrivaninha, ou gosta, enfim. Mas eu acho que nesse momento de desenvolvimento, assim, do hábito mesmo da leitura, é importante estabelecer um ambiente favorável para isso, porque toda vez que a gente está rompendo no hábito, tudo está contra esse rompimento, né? Como se você estivesse ali tentando eclodir e uma resistência contrária, né? Mas quando você deixa tudo favorável, você faz aquele ambiente ser agradável, você prepara um café, um chá, né? Eu gosto sempre de deixar assim perto dos meus livros ou da escrivaninha um chás. Ou antes eu deixava um cafezinho solúvel, alguma coisa assim, porque já fica agradável aquele momento, né? Você assimila outra coisa que torna aquilo mais excelente aquele momento, né? Então, ver também a questão da luz, né? Uma das leituras que eu faço à noite, eu tento muito deixar a luz mais amarelada, né? Assim, para eu já ir também já facilitando o meu sono, né? Então, todas essas questões relacionadas ao ambiente, eu acho que elas são bem importantes para você ler mais e ler melhor também. Uma dica que está associada, né? Eu fui procurar alguns conteúdos, né? Sobre aprendizado, e é bem recorrente um ponto, né? Que tem a ver, tem uma margem com o ambiente, mas em relação ao foco. Né? Muito se vê hoje a dificuldade às vezes a pessoa não tem dificuldade de leitura, né? Porque já tem o hábito de ler, já entende a importância, então lê. E a dificuldade é absorver o conteúdo lido, né? Muitas vezes, e já aconteceu comigo várias vezes, você lê um capítulo, lê uma página, lê duas, e de repente não sabe o que foi que leu. Então, uma das coisas, né, uma das questões principais hoje do processo de aprendizado é o foco. Foco contínuo. Isso. E aí existem algumas indicações. Por exemplo, você se determinar 20 minutos. Pronto, nesses 20 minutos eu vou unicamente, exclusivamente me dedicar a esse livro. E aí você vai ver uma série de questionamentos. Algumas pessoas, né, alguns neurocientistas, algumas pessoas que estudam, né, a performance, esses assuntos, indicam de você tirar o celular de perto. Existem estudos, inclusive, que apontam que não é só o celular estar ligado. Ainda se ele estiver desligado no seu campo de visão, ele ainda pode ser uma tentação do seu foco contínuo. O que é foco contínuo? Você está ali 100%, porque você pode ler sem foco no livro. Você está lendo, mas não aí está absorvendo nada. Tá um turbilhão, você já está pensando na hora de olhar o celular, na hora, né, de terminar. Enfim, tirar o celular do seu campo de visão, tentar mapear o que é que mais me distrai.
ver o que é que mais lhe distrai, né? Você já organizou o ambiente, já seguiu essas dicas de Amanda, né? Tem uma boa iluminação, tem um ambiente agradável, né? Mas ainda tô com dificuldade de foco. De repente tirar o celular ali do seu campo de visão. Ah, mas eu preciso marcar os 20 minutos. Coloca atrás, bota um despertador, 20 minutos. Daqui a 20 minutos ele vai tocar, mas eu não vou olhar para ele. Eu sei que a gente sabe, isso a gente sabe, que na hora que a gente botar para ele tocar, ele vai tocar e você vai parar o que você está fazendo. Então, ter, né, ali o foco total. Umas dicas que também não parecem óbvias, né, mas eu vi, é bem interessante, alguns neurocientistas falando sobre a importância da exposição da luz do sol. Existe todo um mecanismo que eu não vou explicar aqui. Se você quiser, você procura na internet, porque você tem um celular. Se está assistindo, provavelmente você tem um celular. Mas ele explica a importância, né, do estímulo da luz do sol na nossa íris, né, no nosso olho. Então, essa ativação da luz do sol, né, ela influencia nesse processo, né, de despertamento do cérebro e de foco. Principalmente que trabalha em escritório, né, não se expõe muito à luz do sol, tem dificuldade de ter o equilíbrio, né, dos hormônios, do despertar, de toda essa questão que você vai achar facilmente na internet. Mas que essa exposição mínima à luz do sol pela manhã vai lhe ajudar nesse processo de foco, né? E uma outra questão é o motivo. Porque o que acontece hoje, eu percebo, graças a Deus existia uma revolução, né? E hoje é quase que um status você ser um leitor. Então, é bem comum você ver postagens no Instagram, um de 12, né, 2 de 12, sei lá, várias métricas. Então, hoje, principalmente com as redes sociais, é quase que um status você ler, né? Mas, se você quer ler ou quer aprender somente pelo próprio motivo de ler ou estudar, nem todo mundo tem essa motivação, né? Tem umas pessoas que gostam, e muitas vezes gostam porque começaram cedo. No meu caso, eu comecei bem cedo. Então, na minha cabeça, eu gosto. Mas eu nem sei se eu gosto por gostar. Ou se não foi um hábito que eu criei desde criança. E algumas pessoas, quando, né, chegam à idade adulta, ou às vezes adolescente, diz que não gosta de ler. Então, se você não gosta de fazer algo e você faz só para cumprir, tá ali dentro de um status, às vezes isso não é o motivo ou não é a motivação suficiente para lhe fazer permanecer no ato. Isso, né, de leitura e de aprendizado. Então, você saber o motivo. Ah, eu quero ler esse livro para quê? Ah, eu quero ler esse livro porque eu quero tirar um aprendizado dele, melhorar algo na minha vida. Não, eu vou estudar isso porque eu quero passar num concurso. Então, ter minimamente claro o porquê você quer ler ou estudar. E não fazer simplesmente, né, por uma questão de status intelectual, que hoje é bem comum. Ah, eu não gosto de ler, mas eu sei que eu preciso ler, então eu preciso achar o motivo. Por que é que eu preciso ler? Então, além das técnicas diretas, você ter isso bem claro na sua mente. E, atrelado a isso, é você entender o que você quer, que é o motivo também, o que você quer e o que você pode ganhar de cada livro. Então, alguns livros que foram bem desafiadores para mim, porque às vezes você vê o título do livro, né, e espera algo, e no conteúdo do livro, de repente, não está aquilo que você esperava, de acordo com a capa ou de acordo com o título. Então, eu trouxe até aqui alguns livros para dar alguns exemplos. Por exemplo, esse, não sei se vai dar para ver aí, mas O Desígnio é um livro muito bom. Até uma irmã aqui da igreja, ela estava indicando, a gente já leu, né? Já leu em grupo. Esse livro, né? O Desígnio, dependendo do qual nicho você está, pode dizer muitas coisas. Só que quando você abre, né? Você lê ali o prólogo, o sumário, vê como é a estrutura do capítulo, né? Você vai percebendo que ele vai dando em poucas porções o conteúdo. E cada conteúdo desse lhe motiva, lhe leva a pensar sobre algo ou fazer algo. Ou seja, então, esse livro é um livro que vai me levar à ação. Então, eu sei que quando eu terminar a leitura, eu vou ter, e tiver obedecido, é óbvio, né? Tiver seguido, eu vou ter algumas mudanças, né? Não só na minha mentalidade, mas na minha vida como um todo. Então, ele é um livro que me desperta
a leitura dele e a prática daquilo que ele indica vai me levar a uma mudança, não só de mentalidade, né? Porque a leitura mexe com o intelecto, mas também de hábitos, de perspectivas. Né? Por exemplo, esse outro, Toque de Midas. Ele, se você não sabe, o Toque de Midas já traz ali uma analogia, esqueci o nome, eu queria dizer parábola, mas não é parábola, não. É uma história, né? Uma história, depois você pode procurar o que é essa história de Toque de Midas. Mas, basicamente, eu descobri depois, né, que ele vai trazer uma perspectiva, né, ali, um equilíbrio de uma perspectiva sobre a teologia da prosperidade. Então, ele, muitas vezes, não vai lhe dar, né, indicações do que fazer, né, como que uma tarefa, mas vai corrigir alguns desequilíbrios. Então, pode parecer, poxa, ele está criticando a visão bíblica sobre prosperidade. Não, quando você entende o que ele quer fazer, você vai entender que ele vai trazer um equilíbrio sobre uma visão, né, aí da teologia. Então, você entender o que o livro traz para você como proposta vai lhe ajudar a lhe manter nesse lugar. Porque às vezes você começa a ler um livro, ele não atende a sua expectativa porque a sua expectativa está desalinhada daquilo com a proposta do livro, da né? proposta do livro e a proposta do autor. Por exemplo, eu trouxe até aqui o livro do pastor. Eu lembro na faculdade esse livro era muito disputado. É do Guidoriz. Cálculo. Aqui, se você ver, vai ter muitas figuras representativas, muitos textos, muitos gráficos, muitas fórmulas. Então, eu vou esperar, sentar e ler 2, 3 páginas seguidas, eu não vou conseguir extrair o conteúdo desse. Por quê? Porque a proposta dela é você ler e já partir para uma prática, né, ali de aplicação de fórmula ou a análise de gráficos. Então, eu não posso esperar sentar e ler meia hora desse livro e sair com o conteúdo, né, aprendizado desse livro, porque a proposta dele não é sentar e ler horas e minutos seguidos. É você ver uma porção do conteúdo e já trazer uma aplicação prática. Isso pode parecer óbvio, mas nos ajuda a permanecer. Porque, por exemplo, na faculdade eu não tinha opção de não ler esse livro. Não ter, porque às vezes um livro que você lê ali, né, por hobby ou por um desenvolvimento intelectual, emocional, você pode deixar de ler. Mas no caso da universidade, no caso de um concurso, você não tem a opção de não lê-lo. Então, você entender qual a motivação e qual a proposta daquela literatura e do caminho do aprendizado vai lhe fazer permanecer nesse lugar, né, e tornar as coisas mais fáceis. Exatamente. Juliette colocou aqui, né? Amo ler sentada no chão, marcando e refletindo. Ler deitada não dá. Já eu amo ler deitada. E principalmente assim, né? De bruços marcando mesmo. Minha mãe disse que eu faço isso desde quando eu era pequenininha. Aí não gostava de ler nada, lia obrigada na faculdade, mas depois da faculdade passei a amar a leitura. Eu acho interessante uma história de um amigo em comum nosso, o Didier, que ele falou que até a vida adulta ele não tinha lido nada. Praticamente, eu acho que era realmente nada, nenhum livro assim, talvez só né, esses livros mesmo de escola. E aí ele começou servindo no departamento da livraria, né, aqui na nossa igreja. E aí foi quando ele começou, e hoje a gente, se você acompanha ele nas redes sociais, né, ele é um leitor, né, assim, ferrenho mesmo. Então, às vezes, só o que falta é esse estímulo, né? Muda uma coisinha. É tanto que eu não acredito nas pessoas que dizem que não gostam de ler. Eu acho que elas ainda não encontraram o que gosta de ler, ou então mesmo algo que para estimular mesmo nesse rompimento, né, em relação à leitura. Então, uma outra dica que eu coloquei aqui para mim funciona muito. Pode parecer óbvio ou não, mas é ter uma lista de leitura. Porque às vezes a gente vai lendo, né, algumas coisas, e quando a gente termina, às vezes dá aquela ressaca literária, né? Você fica meio vagaroso para começar a ler outra coisa. Mas quando você tem uma lista, né, fica mais fácil para você já engatar uma outra leitura. Então, acho que essa seria uma boa dica mesmo. Tem também a questão de que a gente, né, até gosto de usar esse termo, às vezes você está lendo ali de uma forma meio que recreativa, né, exploratória. Então, você não tem nenhum problema você ler ali de forma contínua, que inclusive a gente falou, né, sobre a leitura da Bíblia, sobre o estudo da Bíblia no episódio passado. E às vezes acontece, é comum você ter a leitura corrida, né? Você pode ir lendo, até porque a gente entende que a Bíblia, principalmente a Bíblia, é um tipo de livro, é uma literatura que a gente vai ler e reler enquanto vivermos. Né? Se a proposta é absorver
algo daquele livro, né, e depois não retornar, porque existem esses livros. Já aconteceu várias situações. Inclusive livros que eu peguei e li só um capítulo. E até hoje eles estão, né, na minha estante, lá no meus, junto com meus outros livros. E aquele capítulo foi o suficiente para aquilo que eu estava proposta. Então, a minha proposta não era ler o livro todo. Era ler aquele capítulo, porque tinha aquele conteúdo que ia sanar aquele problema, aquela dúvida, aquela questão que eu estava no momento. Então, você entender o que você quer de cada livro, né? O que cada livro, né, pode trazer para você, né? Até lhe desobriga, porque às vezes a gente fica muitas vezes assim, eu comecei esse livro, vou ter que terminar. Não necessariamente. Partindo do ponto de vista, né, que você quer perseverar, sim, né? Comece e termine. Mas às vezes um livro, um único capítulo, ele vai ser suficiente para sanar o que você quer. Aí tem os livros também de consulta, né? Por exemplo, esses livros, trouxe aqui os livros que a gente tem no Fast Shop, que eram os que tinha mais comum, né? Esses livros de curso de estudo, né? Aqui é o curso de estudo de cura. Então, eles são livros que têm um conteúdo, né, que você vai revisitar, né? Não é somente uma experiência. Porque, por exemplo, quando você... Uma biografia, né? Geralmente, eu gosto de reler algumas biografias de pessoas que eu gosto e que eu me identifico. Mas uma biografia, geralmente, você lê alguma vez, né? Tira ali um proveito, uma lição de algo e geralmente não volta a relê-la, né? Só se tiver alguma coisa pontual. Mas um livro como esse, né? Ele já está dizendo, curso de estudo. É um livro que muitas vezes você vai ler uma leitura contínua, né? E depois vai ter a oportunidade de voltar a relê-lo, né? Com uma perspectiva mais de fixação de conteúdo. E aí vai do seu tempo. Às vezes você não tem tempo. Por exemplo, eu quero começar a ministrar sobre cura. Próxima semana. Então é um livro que eu tô, por exemplo, eu já li, mas eu vou ler agora. Então eu já vou lendo cada capítulo com a intenção de tirar um aprendizado dele, pelo menos um. Então eu não vou esperar fazer a leitura contínua para depois fazer a leitura buscando, né, absorver o conteúdo. Outra estratégia, né, que eu gosto de usar e eu acho que é interessante, que pode ser generalista, que inclusive eu estava vendo recentemente, é uma das estratégias, né, de absorção de conteúdo, não é estratégia necessariamente de leitura, mas você absorver o que você leu, é revisar sem precisar ler o capítulo todo, né? É uma forma de você pensar sobre o conteúdo para fixar, sem necessariamente você ler de novo, né? E você pode fazer isso de uma forma já inicial. O que acontece? Esses livros, eles vêm em porções, né? Por exemplo, um dos títulos no sumário, a vontade de Deus é curar você? Ele aqui já veio como uma pergunta. Então, a minha expectativa já é responder, através da leitura, essa pergunta. Mas você pode se fazer uma pergunta com o próprio título do capítulo, né? Aqui o título, primeiro capítulo, cura, Deus em ação. Aí, com a palavra-chave, qual é a palavra-chave aqui, por exemplo? Ação. Qual é a ação de Deus nessa área? E já fazer a leitura pensando sobre isso, para responder essa pergunta. Porque se eu já vou ler esse livro com a intenção de absorver esse conteúdo, então eu já estou fazendo isso de forma intencional. Então eu vou o quê? Tentar ler o conteúdo e fazer com que no final do capítulo eu consiga responder a questão do capítulo, aqui do título do capítulo. Cura, Deus em ação. Qual é a ação de Deus na área de cura? Então, minimamente, pelo menos uma frase, eu preciso formular para responder isso. Mas eu li todinho e não consigo. Aí se recomenda reler. Existe até algumas técnicas, né, que você vai ler, procurar leitura dinâmica. Ele vai dizer, não releia o parágrafo. Mas ali o objetivo da leitura dinâmica é você ler rápido. E às vezes, se você só ler rápido, você não vai absorver. Então, fazer isso de uma forma intencional, respondendo aos títulos dos capítulos. Você pode criar eu faço isso. O título é esse. Será que eu sei, pelo menos, formular uma frase? Não, a vontade de Deus, a ação de Deus é curar através de... Pronto. Isso é o processo de aprendizagem. Depois você pode evoluir, escrever um parágrafo sobre,
né? E tem comprovação experiencial e da ciência de que você escrever é uma boa forma de você absorver o conteúdo. Você escrever, algumas pessoas desenhar, né? Bem recentemente apareceu aí, tem até aplicativos, mapas mentais, que você desenha, né, e faz conexões, e ali aquele conteúdo lúdico de desenhos, de setas, né, de caixas, de pequenos textos, de palavras-chave, vai lhe ajudar a conectar todo o conteúdo. Mas às vezes você é uma pessoa que não é tão artística, né? Se você não sabe desenhar, às vezes pode ser mais aflituoso você tentar desenhar uma coisa que você não sabe. Então testa quais desses elementos, né, escritos, né, que ficam em uma mídia física, um papel, um post-it, em alguma coisa, ou no celular mesmo escrever, que vai lhe ajudar a absorver esse conteúdo, né, a fixar o conteúdo na sua mente, pelo menos minimamente. Exato. Eu gosto de separar os livros em duas categorias: livros de informação e livros de formação, né? Então, livros de informação, não necessariamente a gente precisa ter esse vínculo maior com o material, né? De marcar, de aplicar essas estratégias, mas são livros que você quer saber o que é que tem lá, né? E Vanessa falando que lê um livro do capítulo e eu fico assim, gente, eu não consigo fazer isso. Às vezes eu faço só para exercitar, mas eu tenho muita dificuldade, assim, de começar um livro e não terminar ele, né? Eu fico nessa aflição. Diz aí no comentário se você fica assim também, né? Mas me rouba um pouco a paz. Mas livros de informação eu gosto de ter essa leitura mais rápida, né? Tanto que eu não costumo comprar, adquirir livros que eu só quero saber o que tem lá, né? Tendo em vista que no Brasil é muito caro, né? Um material gráfico, assim, um livro, é muito caro em comparação com outras nações, né? Outros lugares. Já os livros de formação, não. Aí eu gosto de ter eles, né? Eu já disse isso algumas vezes, de usar eles como ferramentas mesmo. Então, eu gosto de estar me relacionando ali com aquele livro. E eu separei algumas estratégias que eu vi a professora Ana Carolina Campagnolo, né? Ela é deputada, historiadora, ela compartilhando algumas dicas, né? E eu vi isso, acredito que há uns 2 anos atrás, e eu aplico essas técnicas até hoje, e tem revolucionado, assim, a minha rotina de leitura. Né? E a primeira delas, eu vou usar o meu presente, está quentinho, né? Eu ganhei de Vanessa hoje esse livro, e ele ainda não está marcado, porque, né, eu ganhei hoje, então ainda não comecei a ler. Mas algumas dicas que ela dá, né? E a primeira delas é que você sempre tenha seja um lápis, uma caneta, um marcador, algo que você consiga rabiscar o seu livro. A Vanessa já está se tremendo, porque ela disse que não gosta de marcar os livros. Né? Mas é uma estratégia, né? Então sempre tem em mãos, quando você for ler, quando você, né, deixa na sua bolsa, na sua escrivaninha, em algum lugar, algo que você possa ler mesmo. No Kindle, né, ou em outros dispositivos eletrônicos, também sempre tem essa opção de você fazer essa marcação, algumas também de deixar notas, etc. E aí ela recomenda que você faça um círculo nas palavras que você não conhece, para que posteriormente você coloque com um asterisco aqui embaixo o significado dessa palavra, né? Se for, por exemplo, uma pessoa que você não conhece, né? Você também dá uma pesquisada depois da leitura, quem é aquela pessoa, e coloca lá embaixo com um asterisco, né? E é interessante porque com essa estratégia a gente consegue ampliar o nosso vocabulário, consegue ampliar também, né, o nosso arcabouço, assim, seja histórico, seja, né, ali o nosso conhecimento mesmo sendo alargado, né, porque a gente vai para um trabalho posterior de pesquisa. Então, circula esses nomes, circula esses conceitos que você não sabe. Depois ela até diz, né, se for um livro que você costuma ler, depois volta marcando se você realmente aprendeu aquele conceito, né? E é interessante que a gente realmente vai se surpreendendo, porque a gente vai aprendendo várias outras palavras, né? Esses dias eu ouvi uma palavra, eu estava ouvindo, acho que era alguma coisa relacionada à política, e uma pessoa falou anuência, e eu nunca tinha escutado essa palavra, eu não tenho memória de escutar essa palavra, né? E aí, rapidamente, eu anotei aquela palavra e depois fui pesquisar o que era anuência. E aí eu já fico tentando encaixar essa palavra no meu vocabulário, né? Porque você vê que ele foi, de alguma forma, expandido, né? E é assim que a gente aprende a falar, inclusive a falar outros idiomas também.
Então, circula autores, conceitos, palavras que você não conhece, e depois procura o significado, né, deixando o asteriscozinho aqui embaixo. Em relação ao sublinhado, é interessante, né? Tem até não sei se você já viu essa imagem, mas um meme que diz, né? Eu estava marcando só o que era importante. Aí parece que a pessoa pegou uma tinta e fez assim no livro, né? Marcando tudo. E aí acaba que aquilo só vai servir para aquele momento. Mas quando você precisa retornar para aquela leitura, você não sabe mais nem porque que você marcou aquilo. Então, é bom que você tenha uma padronização, uma estratégia para você marcar os seus livros, para que essa marcação possa lhe servir depois, posteriormente. Então, como que ela indica você fazer? Né? Ela diz que você pode marcar, não sei se está dando para ler direitinho, mas você marca, se você precisar marcar um parágrafo, por exemplo, né? Ou então um trecho. Enquanto ela coloca de 2 a 3 linhas, você pode fazer essa marcação, né? Seguindo mesmo com um marcador ou com um lápis, por exemplo. Mas passou desse período, é um parágrafo extenso, você só faz uma marcação aqui do lado. Né? Eu achei interessante porque eu venho poupando os meus marcadores. Né? Porque a gente sai marcando, e quando vê... Né? Eu lembro que meus marcadores duravam muito pouco e às vezes quando eu não consigo estar com um marcador, eu não consigo ler. Então eu tenho que rapidamente ir adquirir um. E aí para você não marcar, né, um parágrafo extenso todo, você marca de 2 a 3 linhas ou no máximo 4 linhas, ou então coloca aqui na lateral. Uma outra dica que ela dá é acerca do sublinhado, é isso, né? Sublinhado com marcador. Ela também indica o post-it, eu acho que eu até trouxe essa dica, né? Então, se eu estou lendo um livro com rosa, por exemplo, a gente trouxe o caso da Bíblia, né? Em que a gente, acho que a Vanessa também citou um tema, mas eu estou lendo 2 temas com uma maior relevância na Bíblia. Então, eu já uso 2 marcadores e, respectivamente, 2 post-its, que aí fica mais fácil, tanto para eu ver quando eu abrir o livro, como também antes de abrir o livro, né? Eu já vou ter aqui a marcação. E aí fica bem mais fácil para eu achar depois o material. E como está com a mesma cor, fica bem mais fácil também de encontrar. Então, o uso do post-it, né? Ela tem também uma dica acerca dos títulos e subtítulos, né? Quando o livro está tratando de um megatema, você pode escrever o título desse megatema aqui em cima. Né? Então, você leu aqui 3 páginas de um parágrafo que está se tratando do mesmo assunto. Então, na primeira página que ele começa a falar daquele assunto, você escreve do que ele está se tratando. E aqui, nas laterais, você pode ir mais no micro, né? O que aquele parágrafo está dizendo? Ou qual é naquela seção de 2, 3 parágrafos, qual é o cerne do conteúdo? E aí, novamente, né, o seu livro ele vai se tornando uma ferramenta de pesquisa. Você não precisa mais ler uma página inteira ou várias páginas para encontrar um assunto. Você vai olhando na lateral, você vai olhando em cima, e aí fica bem mais fácil de você encontrar, né, com uma maior velocidade que você estava procurando. E por último, uma dica muito boa que ela dá também é que no final dos capítulos ou no início dos capítulos, você coloque os tópicos, né, os principais tópicos, os principais argumentos, as principais informações que aquele livro trouxe para você, né? Falando assim, parece muita coisa para fazer, né? Meu Deus, eu só queria ler um livro, né? Mas você não vai fazer isso com todos os livros. Você vai fazer com alguns livros, né? O que ela chama de livros de formação. Não são livros que você está lendo ali despretensiosamente, né? Não, é um livro mesmo que você está usando para absorver, assimilar todo aquele conteúdo. Então, nisso, eu super recomendo essas dicas que a professora, né, Campagnolo compartilhou. Eu tenho muita dificuldade de riscar os livros, né? Eu comecei depois, né, dessa aula dela e ainda não risco tudo. Por enquanto, a maioria dos livros eu risco as palavras-chave, né? E outra coisa que é bem interessante e é também bem particular é você tentar associar os conteúdos, né, aquilo que você está lendo, dependendo do que for, a experiências, né? Trazer associações com coisas que são familiares. Eu lembro que era uma técnica bem interessante no ensino médio, né? Você fazer mnemônicos, né? A tabela periódica. Cada sílaba dos elementos químicos, ou cada
letra ali dos elementos químicos, você fazia uma sequência de uma frase para decorar, assim, obviamente que hoje eu não sei mais porque passaram-se muitos anos, mas a ideia é a mesma, né? Ou memorização, ou absorção, você trazer associações, porque às vezes dependendo, por exemplo, às vezes você começa a estudar algo muito novo. Então é muito fora da realidade que você vive. Então você tentar buscar associações, né, com experiências que você viveu, com outros conteúdos, vai lhe ajudar a conectar. É porque é uma coisa, porque de fato é muito ruim quando você começa a estudar algo e é o que muitas vezes fazem pessoas desistirem, né, ou jornadas de estudos, ou em literaturas acontece muito, né? Você vê um influencer, alguém faz um podcast e começa a falar daquele livro. E aquela pessoa fala com tanto gosto, né? Fala assim, tão empolgada, e começa a falar das experiências dela. E aí, às vezes, você vai ler e não consegue ter a mesma identificação com o livro, porque, de repente, você está tendo o primeiro contato com aquele conteúdo e não está conseguindo associar com algumas coisas da sua vivência, das coisas que você consegue fazer associações. Então, fazer essas associações, né, essas experiências, muitas vezes emocionais, elas lhe ajudam a absorver o conteúdo. Muitas vezes você nem esquece, eu li aquele livro, né, tal autor. Você vai criando uma identificação, muitas vezes, com alguns autores, principalmente no nosso âmbito, né, que a gente tem alguns autores, né, específicos das doutrinas, né, que a gente estuda, que a gente ensina, mas para todas as áreas, né? Às vezes você tem uma área de estudo específica, né? Eu lembro que a Amanda Souza, que ela estava aqui, não sei se ela ainda está, mas aí ela começou a me contar, né, algo a respeito da universidade, do conteúdo que ela estudava, né, que ela estuda ciências sociais, né? Ciências sociais. E aí ela falando de um texto de um autor, e eu prestei atenção o quanto ela conseguiu envolver a vivência dela, as expectativas dela, os pensamentos dela com aquele autor que aparentemente era distinto, né, até das próprias crenças pessoais, mas por conta da identificação ela conseguiu me explicar um texto que ela leu há muito tempo, há muitos meses, pelo que eu entendi, há muitos meses atrás. Então, essa associação muitas vezes até emocional, emotiva com o conteúdo que você está lendo, vai lhe ajudar a desencadear pensamentos, né? E nesse processo de aprendizado, quando você se lembra de tal coisa, lembra de tal coisa, e aquilo fica marcado na sua vida. Porque tem livros, como a gente falou, a biografia você não precisa lembrar. Lhe inspirou naquele momento e vida que serve. Mas alguns conteúdos de doutrina, né, de doutrina eclesiástica ou doutrina aqui jurídica, algumas coisas você precisa levar para o resto da vida e amadurecer. Então, essas buscas de associações emotivas, lúdicas, vão lhe ajudar a absorver o conteúdo, né? E às vezes você precisa se esforçar mesmo, porque você entrou aí por uma vereda de algo que você nunca estudou. Então a associação é um pouco distante. Então você vai ter que criar esses laços. É quase como você começar uma relação com alguém, né? Você vai criar os laços de aliar as semelhanças, começar a criar uma intimidade com aquele conteúdo. Então, é um processo de construção mesmo. É verdade, eu costumo achar, assim, que tem alguns livros que parece que a gente vai se relacionando com ele, né? Eu lembro de um livro específico que me marcou muito, alguns anos atrás, que é Carta às Igrejas, do Francis Chan, né? Que ele fala... tem um capítulo específico, o livro todo é muito marcante, né? Ele falando sobre alguns pontos, né? Pontos delicados, assim, nas igrejas. E tem um capítulo específico, né? Que ele estava falando sobre como nós precisamos ser intencionais em algumas coisas que a gente propõe na igreja, né? No jogo de luzes, na projeção, na fumaça. Porque não são aquelas coisas que vão levar as pessoas para Deus, né? Fazendo um grande parêntese, né, gente, no nosso programa. E eu lembro que eu li aquilo e eu comecei a chorar. Né? E ele diz assim, se o próprio Deus não for o maior convite para alguém seguir, nada mais será. Né? E eu lembro exatamente dessa cena, né? Eu terminei de ler aquilo, fechei, disse assim, peraí que eu vou chorar direito. Né? E aí já emendei mesmo assim numa oração, mas tem livros que a gente vai
E esse livro me marcou, né? Eu lembro exatamente o que está escrito nele justamente por causa disso. Ele não tocou somente o meu intelecto, ele tocou o meu coração, né? Assim, as minhas emoções mesmo, tudo. Enquanto Vanessa estava falando, né, acerca disso, eu estava lembrando de um ponto, né, que a professora Campagnolo estava explicando, que a inteligência é mais do que você saber fatos, datas, né, coisas que a gente precisa decorar, por exemplo, na escola, mas é a junção dessas coisas que a gente vai aprendendo, dos dados, fatos, informações, com a nossa criatividade, com o nosso imaginário. Então a gente vai conectando ali alguma coisa que a gente aprendeu com alguma coisa que a gente já sabe ou já viveu. E aí é onde a gente vai edificando a nossa inteligência ou a nossa sabedoria, né? Conectando mesmo pontos e construindo algo sólido, né? Algo que não é só algo que você aprendeu, mas é algo que você está ali. Se misturando de alguma forma, né? Não é à toa que livros e materiais didáticos, assim, são formas de associação. Você está se associando com aquele leitor, né? Com aquela informação. A Amanda respondeu aqui. Ajudou muito mesmo ligar o emocional ao aprendizado. Isso me ajuda muito. Tem textos da universidade que são horríveis e aí associar as outras me ajuda. Realmente tem textos que são muito complexos, né? Não porque elas têm intenção de ser complexos, porque às vezes são textos de pessoas que viveram séculos atrás, né? Até a forma de falar, a forma de pensar, a forma de se comunicar era muito distinta. Por exemplo, uma pessoa que, um autor, né, que é muito aclamado, existem pessoas que estudam só esse autor, é o C.S. Lewis. Então, eu ia citar exatamente ele. E se você for ler os livros, tem uma certa complexidade. E aí, não é, por exemplo, um dos primeiros que eu comecei a ler foi o Cartas, né? Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Esse livro, eu lembro, nem sei se a Amanda lembra, eu pedi indicação a Amanda de alguns materiais sobre comunicação, porque no primeiro capítulo lá ele fala sobre jornal, sobre umas questões que eu entendi que eram pontuais da época dele, né? Sobre a mídia que a gente tem hoje é diferente. Sobre aquele contexto, né? Exatamente, é diferente da mídia e da comunicação que existia, né, no tempo que ele escreveu. Então, eu estava obstinada a entender aquele livro, entender cada detalhe dele, né? Então fui estudar uns livros sobre teoria da comunicação, sobre teoria da comunicação em massa, e assim, lendo aquilo não era muito interessante, mas a minha motivação de ler aquele material da área de conhecimento de Amanda foi tentar entender o que é que aquele autor queria passar. Porque hoje, algumas coisas, quando a gente cita um meme, né? A gente cita um meme, a gente consegue gerar uma identificação, porque todo mundo sabe o que é um meme. Talvez daqui a alguns séculos ninguém vai saber. O que era o meme antigamente? Era tirinhas, era sátira. Se você for falar com algum adolescente, ninguém vai saber o que é sátira, né? Feita em tirinhas. Então, algumas barreiras, eles deixam os textos complexos, não porque as pessoas fizeram para ser complexo, mas por conta dessa diferença, né? Dessa distinção de cultura. Muitas vezes, quando você vai ler a história de alguém que vive na parte oriental do país, do mundo, né? Já traz um certo distanciamento. E esses distanciamentos é que dificultam a absorção e o entendimento do conteúdo. As inovações científicas também, né? Se a gente for ver. Se a gente for explicar para C.S. Lewis o que seria um podcast, né? Talvez ele até, não lembro se já era simultâneo, né, ao século que ele viveu, mas o rádio, por exemplo, né? E aí hoje a gente já tem um podcast, mas eu não sei se ele entenderia o que é, porque faz parte do nosso convívio, né? E não da época dele. Então, você trazer elementos de associação daquilo que você está estudando vai lhe ajudar muito também a permanecer. Porque é muito ruim você passar muito tempo se expondo a um conteúdo, que é o que acontece nas universidades, né? Às vezes você entra ali muito pueril, muito jovem, e principalmente na área de exatas, você começa a ver um conteúdo que parece muito distante da sua realidade. Parece que é uma coisa assim que é de extraterrestre. Só que a gente observa na universidade alguns professores, né? E o nosso pastor, que inclusive hoje é o aniversário dele, ele não vai estar vendo, né? Mas vou citá-lo. Inclusive, eu fui aluna do curso que ele dá aula hoje, mas não fui aluna dele. E acho maravilhoso a técnica de ensino dele, porque ele pega estudantes e coloca esses estudantes para
estudar, né, essas teorias que muitas vezes são complexas, são difíceis, né, são símbolos que muitas vezes a pessoa nem viu no ensino médio, no fundamental, e traz aplicações práticas para esses alunos. Eu lembro que ele vinha contar para mim, né, e para a Dani, acho que a Dani está escutando, a aplicação, aí os alunos se empolgavam para fazer os projetos, né, fazer cilindros torneados, fazer uma caixa com problemas de otimização. Então, eu percebia, né, a expertise dele, né, a sensibilidade de trazer uma coisa que parece tão abstrata, quando você estuda exatas, fórmulas, parece uma coisa tão distante da sua realidade, para a realidade comum, para algo que pareça ser próximo de você, né? E aí eu observava o índice de aproveitamento desses alunos, que eram muito maiores, né, se comparado a professores que tinham esse ensino mais tradicional, né, de escrever só as fórmulas, e passar os exercícios. Então, esse envolvimento com o conteúdo, quer seja ele de formação, como a Amanda falou, né, ou de experiência, de informação, né, de informação, vai lhe ajudar a permanecer e absorver, né, de uma forma muito mais proveitosa qualquer conteúdo que você leia. A gente esteve trazendo algumas instruções sobre como você absorver esse conteúdo, né? Algo mais interno mesmo, mas eu acho que uma outra estratégia também de reter, né, o conteúdo, de estudar mais, estudar melhor, é você ter alguém com quem você possa compartilhar. Então, eu sempre gosto de obrigar as pessoas a ler os livros que eu estou lendo, né? De alguma forma ali, compartilhar, porque eu entendo que aquelas trocas, né? Sempre alguém vai ver algo que você não viu. Então, essas trocas eu acho sempre muito, nos beneficiam muito, né? E aí eu coloquei até uma dica aí já fazendo, né, também o convite para o Clube do Livro. Nós temos o Clube do Livro aqui no Verbo da Vida Mossoró, né? E nós ainda estamos definindo uma rotina, mas nós temos encontros, né, onde a gente trata alguns livros. E eu lembro que um dos livros em que eu comecei a aplicar essas técnicas que eu trouxe foi justamente Quebrando as Cadeias da Intimidação. E eu já tinha lido aquele material, foi um livro que eu realmente, eu mergulhei naquele livro. Eu lembro de passar um mês lendo, absorvendo, né, dentro de um processo particular também. Mas eu lembro que quando eu estava no Clube do Livro, surgiram várias, né, conversando com algumas pessoas, surgiram vários insights que eu não tinha tido, mesmo tendo dissecado aquele conteúdo dentro de mim, né? Mas quando a gente tem outras pessoas para ajudar a gente nesse processo, também fica bem melhor. Hoje também eu estava lendo o Luciano Subirá falando de como ele compartilhava aquilo que chegava no coração dele, né? E ele falando exatamente isso, né? Da importância de deixar ser ministrado por Deus primeiramente dentro de você, o que a gente pode colocar dentro dessa categoria de você misturar, né? Aquilo que você aprendeu com aquilo que você está vivendo. E depois ele fala que um outro passo é organizar essa exposição. Como que ele iria expor para as pessoas aquilo que ele aprendeu? Justamente porque nós temos formas de assimilar as coisas de maneira diferente. E como ele fala para um público muito diverso, né? Agora mesmo ele estava com uma conferência em que ele rodou todos os estados do Brasil. Então nós temos adolescentes, adultos, idosos, tudo no mesmo auditório, e essa pessoa precisa falar de uma forma que ela consiga comunicar, e não somente falar. E aí ele disse que Deus deu uma instrução para ele ilustrar as ministrações dele. Então, não sei se você conhece Luciano Subirá, ele é muito conhecido, mas ele é muito, a gente lembra das ministrações dele pelos exemplos que ele dá, né? Então, eu lembro assim de exemplos muito vívidos na minha memória, né? Ele falando de um primo que ele teve, e aí ele ministra sobre não ser imprudente com o pecado, e eles contam um exemplo do primo dele, né? Que, enfim, eu não vou conseguir contar toda a história agora. Mas que foi imprudente com o uso do sapato dele, acabou manchando e depois apanhando os pais, né? E ele faz essa conexão com coisas do nosso dia a dia, e de fato era o que Jesus fazia, né? Pegava ali elementos do dia a dia do povo, né? O trigo, as pombas, os montes, são coisas que pra gente, às vezes, não faz parte da nossa realidade hoje, mas para o tempo daquela época fazia. Né? Então você vê elementos ali, ordinários, corriqueiros, mas que através da assimilação do conteúdo, acaba que vai decantando aquilo que a gente aprendeu no nosso entendimento, né? Assim. Outras pessoas, né, nos cumprimentaram, Jássica Fernandes. Ei,
Coração. Não é coração de dorama, brincando. Marta Jussiara, Márcia Freitas, Mari Slaine, Paula Eduardo, boa tarde, Paulo, Fátima Alexandre, Graça e Paz. Juliette, eu vi aqui, Juliette dizendo que é do time de Amanda, que livro que ela começou, ela tem que terminar. Bate. Verdade. Ninguém foi do meu time, mas certamente tem alguém aqui. É libertador, deve ser libertador, porque sim. eu fico agoniada, porque o livro não é bom, não tá me acrescentando, mas eu já comecei. Aí hoje eu tento exercitar para eu não ficar nesse dilema, né? Então eu deixo alguns livros de lado. Ou então começo a ler só para ver o que, é que ele tem ali. Mas antes eu ficava, meu Deus, eu vou ter que terminar, eu estou agora amarrada. Estou presa, escrava nesse livro. Então, né, a gente já tá chegando aí ao fim, mas se você tiver, né, alguma pergunta, né, alguma técnica que pode, obviamente isso aqui não é tudo. Se você for parar para, existem cursos, graduações, né, formações, linhas de pesquisas que são só para estudar sobre estudar. Só para aprender sobre aprender. E por isso que, né, a primeira e a principal dica, na minha opinião, que a Amanda começou falando, é você conhecer os seus mecanismos de aprendizado, porque você vai ver uma infinidade de técnicas. Existem cursos para você aprender a aprender, cursos para você aprender a assimilar, mas você pegar algo, comprar, entre aspas, né, comprar algo pré-estabelecido e tentar a fórceps fazer aquilo, às vezes não é a melhor opção. Você se frustra porque não conseguiu cumprir o método e aí tá com mais uma frustração e nenhum aprendizado. Então, descubra, né, o que move o seu aprendizado, a sua emoção. Eu acho muito interessante quando eu penso sobre isso e falo sobre a emoção e o aprendizado, né? Acho que é a Macpherson, né, que foi uma das primeiras pregadoras a utilizar elementos figurativos, né, peças teatrais, para ensinar o povo a Bíblia. Né? Então, e ela foi uma grande pregadora, né, ganhou bastante notoriedade, muitas críticas, é óbvio, né? A gente falou com ela, procure aí. Eu acredito que a gente falou há alguns episódios atrás. Mas ela trouxe esse elemento lúdico. E eu acredito que tenha sido revolucionário para a época. Talvez algumas pessoas não receberam dela, né? Porque era um método não tão convencional. Mas muitas pessoas foram abençoadas e conheceram verdadeiramente Deus, né? Através daquela peça, daquela ilustração, né? Então, você entender que nem todo mundo vai ser da mesma forma, que você não vai ser igual a todo mundo, às vezes você não vai ter a mesma velocidade que as outras pessoas, mas perseverar, toda pessoa, né, e era uma coisa que, uma das pessoas, que o pastor Jackson, né, me ajudou a desmistificar, eu tinha a mentalidade que eu só iria aprender enquanto eu era muito jovem, e ele sempre diz, não, minha filha, não existe isso, de não aprender, então, você pode estar aqui nos escutando e pode, meu Deus, eu vou ter que passar por todo esse processo, eu já tenho uma certa idade, não fui para a escola. Várias questões, mas eu vou lhe dizer, qualquer pessoa consegue aprender. Agora, não se compare a quem você viu na internet, não se compare a nós, não se compare a ninguém, porque cada pessoa tem uma forma de aprender e uma velocidade diferente. Né? Então, persevere naquilo que você está fazendo. Se não está dando certo, procure outras estratégias, né? Uma das coisas que às vezes a gente acha que não tá, precisa procurar um novo método, mas às vezes é só questão de foco, né? Parar, uma coisa que eu tenho observado e tentado me observar muito, é como se a gente, no século XXI, pleno 2024, a gente não pode ficar com a mente parada. Eu acho que uma das principais coisas que inventaram, que parece algo bom, mas não é bom, né? Que tem o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. E às vezes é o contrário. Cabeça turbulenta, que é a oficina do diabo. Então, pare em algum momento. Eu só tenho 1 hora do meu dia livre. Leia 30 minutos, descanse 30. Leia 40, descanse 20. Mas, inclusive, é uma das recomendações, pausas para a sua mente. Porque às vezes, não, pronto. Passei o dia trabalhando 12 horas seguidas. Agora eu vou relaxar, vou ler um livro. Não. Programa pausas. Só tem 15 minutos para ler. Parar para ler. Tenta descansar 5 e às vezes o nosso conceito de descansar é para o Instagram e para as redes sociais. Ocupar a mente com rede social não é
relaxar a sua mente. Relaxar a sua mente, eu vou lhe dizer, fique sem fazer nada. Não leia pelo menos 5 minutos, 10 minutos. Não leia nada, não escute nada. E esse é o meu desafio ultimamente. Não escutar nada, não ler nada, não botar nada na sua cabeça. Deixe ela pausar. Então, muitas vezes a gente está com dificuldade de assimilar. Ah, meu Deus, eu desliguei a boca do fogão ou não. Aí você tá, e tem tudo a ver. Que é a concentração, é o foco. Por quê? Porque a gente tá o tempo todo. Quando eu não tô trabalhando, eu tô lendo. Quando eu não tô lendo, eu tô no Instagram. Quando eu não tô no Instagram, eu tô escutando alguma coisa. Quando eu não tô... Dê uma pausa para sua mente. Faz toda a diferença no processo de aprendizado. E no foco contínuo, 20, 30 minutos. Isso vai fazer toda a diferença. Verdade. É só a gente imaginar que tudo isso, né? Seja o celular, seja pessoas conversando, seja barulho, seja, enfim, tudo são estímulos. E a gente está continuamente estimulando a nossa mente, né? Eu percebo que quando eu estou pendendo assim para a ansiedade, é quando eu me cerco com vários elementos que estimulam a minha mente, né? E eu não dou aquela pausa. Você começa a perceber que o seu sono não fica tranquilo, você não consegue descansar, porque todo o tempo está submetendo ali o seu intelecto, a sua mente, a esses estímulos, né? E por um bom propósito, né? Não, estou escutando a Bíblia, estou ouvindo a Bíblia, estou estudando. Mas mesmo sendo por um bom propósito, ainda assim a sua mente precisa de descanso. Descansar, exatamente. Justamente para simular, né? Para o download da informação ser concluído. E é equivocado mesmo a gente pensar que descansar é algo passivo, né? Não, descansar é algo ativo. Você está ali cuidando mesmo da manutenção do seu corpo, da sua mente, né? E é realmente muito bom. Então, gente, nós estamos chegando ao fim. Eu não estou tentando verificar aqui as minhas anotações para ver se eu esqueci algum ponto, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer várias abordagens, várias técnicas, várias dicas. Eu sei que de alguma forma a gente vai contribuir aí para o seu ritual de leitura, né? É sim. Eu não encontrei nenhuma dica, nenhuma técnica nos nossos comentários, né? O pessoal não compartilhou aí quais são os macetes secretos que eles usam para ler melhor. Cada um tem a sua forma, né, de ler. Então, antes que o programa acabe, deixa aí. Acho que teve só a Juliette, né, que falou que gosta de ler sentada. Eu tenho uma agonia, que a minha coluna já começa a dar uma entortada. Mas, enfim. Então, Vanessa, você tem alguma outra consideração? Deixa eu olhar aqui nas minhas, já que você me deu a oportunidade, eu vou olhar. A gente já meio que mencionei, mas não de forma muito, muito focada. Eu não sei se você lembra, quando você estuda na escola, mas era muito comum, né? Principalmente quando a gente estudava geografia, história, né? Pedir para a mãe, pedir para alguém próximo, algum amigo, fazer questionamentos daquele conteúdo para você, né, ali se estimular. Você pode fazer isso de forma intencional, principalmente para conteúdos, como a Amanda disse, de formação, quer seja acadêmica, ministerial. Então, você se perguntar, além, né, desse inicial que eu falei, como a resposta de cada capítulo, mas se perguntar algo do capítulo. Aí você, nem consegui fazer uma pergunta, nem lendo o título do livro, do capítulo. Talvez seja aí um termômetro para voltar para ler, né? E já começar a pensar sobre essas perguntas. Porque aqui a gente está falando da iniciativa, de métodos, estratégias para você absorver o conteúdo, para não ser só uma leitura que é muito comum. Eu mesmo já li vários livros que eu li. Pronto, terminei o livro uma semana. Principalmente hoje, né? Você quer ler 5 livros no mês. Li, só continuamente. E o que foi que eu aprendi desse livro? Quase nada. Às vezes a gente não lembra nem o título, nem o autor do livro. Então, eu reformulei alguns anos atrás essas minhas métricas, né? De tentar ler alguns livros, né? Ter umas métricas, umas metas, mas fazer isso de uma forma muito consciente. Então, essas dicas, né? Você pode dizer, eu vou ter que fazer tudo isso. Sim, você vai ter que fazer algumas coisas para poder ler, né? E absorver o conteúdo. Se você só quer ler, se o objetivo é só ler para, né, dar ali um cheque, dizer que leu, de repente fazer alguma postagem, tá tudo bem, você não precisa de nenhum mecanismo. Mas se o seu objetivo é absorver o conteúdo que você leu, né, ou obrigatoriamente ou autoimposto,
Então, você precisa criar alguns caminhos para que isso aconteça. Não é natural, né? A gente pensa que às vezes tem gente que é muito inteligente. Ah, essa pessoa só leu, olhou aqui para a capa do livro, ela já aprendeu. Não. Algumas pessoas têm facilidades, mesmo em algumas áreas, mas o aprendizado, a absorção do conteúdo, ele é um processo galgado, né? Você vai construindo, você não recebe, né, como um computador, um drive, ali, um aplicativo e pronto. E você já está pronto para aprender qualquer coisa. Não, você vai aprendendo a aprender, né? Pega dicas, mas aprende a aprender. Exatamente. Então, nós estamos chegando ao fim. As meninas compartilharam aí, né? Tiraram do secreto, né? É, só algumas. Juliette, marco só umas palavras. Oxe, sumiu. Amanda, gosto de ler e depois escrever. Eu também. Agora eu fico pensando que, às vezes, esse escrever leva mais tempo do que a leitura que eu estava tendo. Mas é uma boa técnica também. Leio e escrevo em um caderno. Nesse contexto, já faço um resumo do texto e coloco minha percepção sobre a temática. Edna comentou, né? Obrigada, muito aprendizado. Então, que bom, gente. Eu acredito que a gente tem mesmo que compartilhar coisas boas, né? E, de certa forma, poder influenciar com algo que é tão gostoso é muito bom. Se você não gosta de ler e aprender, não se condene. Mas, certamente, você precisa ler e aprender em algo. Né? E isso é um processo aprendido. Né? Nem todo mundo que lê hoje nasceu com esse gosto, não. Provavelmente são pessoas que ou precisaram muito para poder ascender profissionalmente, emocionalmente, ou foram ensinadas desde criança. Então, aquilo que parece que é natural para os outros foi apenas um hábito forjado com muita intencionalidade. Exatamente. Então, se você não tiver mais nenhuma consideração, a gente finaliza o programa, né? A gente se estendeu mais um pouquinho, mas acredito que a gente conseguiu finalizar compartilhando algumas boas perspectivas e técnicas, né? Então, vejo você no próximo programa, na sexta-feira, às 15 horas da tarde. Até mais, tchau, tchau.